Brandão, CPF 662 785 897 53. O ativismo carioca vem representar as inúmeras vozes dos povos que são mortos e torturados no Rio de Janeiro. Nome do assassino, Ricardo da Silva Brandão. Audiência hoje, 13 horas e 10 minutos. CPF do assassino, Ricardo da Silva Brandão, 662 785 897 53. Nome do assassino, Ricardo da Silva Brandão. Mora em Anchieta, Rio de Janeiro. CPF 662 785 897 53. O ativismo carioca é a voz dos milhares de povos que são mortos e torturados todos os dias no Rio de Janeiro. Nome do assassino em audiência, às 13 horas e 10 minutos, Ricardo da Silva Brandão, morador de Anchieta, CPF 662 785 897 53. Queimou e arrancou a cabeça do dono. O ativismo carioca é a voz dos milhares de vozes que são mortos e torturados diariamente no Rio de Janeiro. Estamos presentes na audiência. O assassino Ricardo da Silva Brandão, às 13 horas e 10 minutos. Mortos e torturados quietos na estrada do Rio de Janeiro. Audiência do TJRJ hoje, às 13 horas e 10 minutos. Nome do assassino Ricardo da Silva Brandão. Nome do assassino Ricardo da Silva Brandão. CPF do assassino 662 785 897 53. Bom, gente, ao que tudo indica, nos deram informações que ele vai sair pela lateral e a gente vai ficar aguardando as coordenadas lá de cima, porque tem gente lá em cima passando as informações pra gente. A gente está em frente ao fórum agora, pelo ato de repúdio contra o assassino Ricardo Brandão, que matou, arrancou a cabeça e mandou queimar o Bob, com a Chris Penny, que era dele, que ele deixou sob maus tratos em casa, com uma bicheira enorme no dorso, não fez nada e ainda matou o cachorro. Onde ele vai? Ricardo da Silva Brandão, assassino do Bob. Ele pode sair por lá também, pelo outro lado. Por isso que a gente está aqui, não sabe se fica ali ou se fica aqui. Matou a cabeça e mandou queimar o animal. Sair dali e atrás. Parar o carro por aqui, por favor. E dá uma caravana mais pra fora. Boa tarde, tudo bem? É o seguinte, nós acompanhamos lá a audiência que ocorreu agora. Nessa audiência foi oferecida uma proposta de suspensão condicional do processo. Essa proposta é prevista na lei, a gente não pode fazer nada para evitar que essa proposta ocorra. Está prevista no artigo 89 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados. Essa proposta tem várias condições que ele teve que cumprir. Primeiro, ele não pode mais sair do Rio de Janeiro, dessa comarca, sem autorização por mais de 8 dias. Segundo, ele vai ter que vir aqui no fórum todo mês para justificar e apresentar as atividades que ele vem desempenhando. E a terceira, que é uma condição muito importante, que eu acho que fez toda a diferença, todo esse engajamento de vocês, que ele vai ter que executar trabalho numa instituição de proteção ambiental, não é de defesa dos animais, vai ser ambiental. Eu acho que até a defesa dos animais seria até um contrassenso, né? Isso foi alegado até pela própria defesa dele. Ele vai ter que, então, desempenhar esses trabalhos com uma carga horária de 8 horas semanais, que não é pouco, considerados casos semelhantes. Então, essa proposta específica, essa condição específica, que é a dos trabalhos, né, nessa instituição, não é comum. Não é comum, foi incluída pelo promotor de justiça. Então eu acho que esse engajamento de todos vocês fez a diferença para agravar a situação dele. A gente sabe e compreende vocês no sentido de que algo talvez até mais substancioso deveria ter sido feito. A gente entende a indignação de vocês, eu já falei isso com alguns de vocês, mas infelizmente está na lei. Eu acho que a nossa parte, o que a gente pode dizer, que fez a diferença tudo isso aqui, e segundo, que a gente vai acompanhar o cumprimento de todas essas condições. E se em um momento ele descumprir, a gente vai comunicar ao juiz para que medidas mais graves sejam tomadas. E a gente, enfim, quer atuar cada vez
uma frequência cada vez maior nesses casos criminais, que são os casos da maior importância, tanto que são levados para a esfera criminal, e a gente vai continuar cercando de todas as cautelas para que a lei seja cumprida e para que essa repercussão seja levada ao conhecimento do juiz e do promotor, e que eu acho que foi algo que surtiu efeito nesse caso, inclusive. Tá bom? Fernando, ele tinha uma apresentação. Fernando Cabo chegou na nossa comissão essa semana, tomou posse essa semana, ele veio com uma finalidade, acompanhar esses casos criminalistas. Todos os problemas que for, a gente vai ter uma pessoa que vai ficar encarregada de acompanhar isso pela CPDA, que é advogada criminalista, é o nosso mestre da nossa comissão. Então ele vai acompanhar e a gente, na medida do possível, vai sempre informar também o pessoal. Agora, eu realmente estou sem aqui, mas eu vou passar. A gente não pode sair daqui tristonho, lembra que a lei exige, desde que a lei até um ano... Não saiu impune, gente. Ele não saiu impune, mas já é um caso. Ele assumiu? Não entra... Não entrou nesse mérito. Agora, eu acho o seguinte, pessoal. Trabalhar por 4 meses, uma carga horária de 8 horas semanais, pode parecer algo mole. Mas ele não vai poder trabalhar durante esse tempo para ganhar dinheiro, vai trabalhar de graça. Por esses 4 meses especificamente, ele vai ser um inferno, porque ele não vai ter condição de fazer nada. Quem é que vai trabalhar numa iniciativa privada alegando que precisa de 2 vezes por semana no mínimo cumprir uma medida judicial de trabalho praticamente forçado? Então, quer dizer, acho que houve sim esse avanço. Isso não está previsto na lei. Vocês podem olhar lá no artigo 89 da lei, 9.099 da VTC. Essa condição é uma condição judicial, não é legal. O juiz é que estabeleceu junto com o promotor, até atendendo aos anseios de todo mundo que veio aqui e a repercussão social do crime. Então, acho que houve um avanço significativo. Vamos continuar acompanhando pacificamente, exercendo o nosso direito e acompanhando esses casos de repercussão que eu acho importante, dentro do nosso direito de manifestação, e vamos, na nossa parte, eu prometo a vocês que a gente vai acompanhar e vai fazer o que é possível. A gente não é parte no processo, a gente não pode mudar o destino do processo, mas a gente pode influenciar esse destino. Tá bom? Obrigada. Bom, é isso aí, pessoal. Julgamento do Ricardo Brandão. O cara foi condenado. De acordo com as leis brasileiras, é uma pena hiper branda, mas pelo menos ele seguir... Já é um passo. Isso aí. Conseguimos alguma coisa, não ficou impune. Eu sei que não gosto de cigarro, mas estou fumando cinema. Mas olha só, o cara conseguiu uma pena de 4 meses, servindo de 8 horas semanais. O povo veio, o povo ficou em cima, graças a Deus. E esse é someiro, porque todos que os protetores, ativistas do Rio de Janeiro souberem e tiverem acesso, a gente vai estar aqui no fórum, a gente vai estar em cima e não vai ter como a justiça deixar passar impune. Pelo menos, cesta básica, pelo menos, trabalho comunitário, isso eles vão ter que passar. Duvido que seja bom. É pequeno, mas não é ruim não. Duvido. Vai ver você, 8 horas, ter que trabalhar por semana de graça. É complicado. Valeu, justiça. Não era isso não, mas valeu.